Oi, Taivano, como vocês estão? Tá tudo bem a quarentena? Vocês estão ficando em casa, estão se comportando, não estão deixando os papais perturbados, estão fazendo lições? Tô de olho, hein? Galera, é o seguinte, essa semana a gente ainda vai falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial. Eu vou relembrar o que a gente falou semana passada, rapidamente, e vou entrar num debate com vocês, que vai ser a nossa lição de hoje, tá bom? Então, é assim, a gente conversou semana passada o que era a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial é esse movimento na história de mudança na forma de produção. Então, a gente produzia de uma forma, passa a produzir de outra. A gente produzia menos, passa a produzir mais. Então, a gente tem aí uma mudança muito grande na forma de produção, na forma de fazer, em como as coisas são tratadas. Se antes eu produzia lembra que eu até usei a caneta semana passada? Se eu produzia uma em 2 dias, agora eu produzo uma em 40 minutos. Então muda a evolução das coisas, muda o quanto a gente tem de cada produto. É muito mais rápido, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo de se ter isso, tá bom? A Revolução Industrial, ela não é uma revolução como a Revolução Francesa, que a gente acabou de estudar agora. A gente não tem armas, a gente não tem briga, ela é uma revolução natural. Ainda mantendo aquele conceito que a gente viu de revolução. Revolução é tudo aquilo que mexe na base da sociedade, que vai alterar todo mundo. A Revolução Industrial altera todo mundo. Todo mundo vai começar a seguir um novo padrão de produção depois da Revolução Industrial acontecer lá na Inglaterra. Tudo bem? Seguindo tudo que a gente estava conversando, a gente falou muito de economia, a gente falou de melhoras, a gente falou de evolução, a gente falou de parte política, só que a gente esqueceu de uma coisinha e não foi de propósito. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre vocês, como vai ficar essa sociedade depois desse movimento todo. A gente já teve a evolução acontecendo, a gente já teve o surgimento das máquinas, a gente já tem todo esse movimento forte na Europa, ok? Ok. Só que isso não vai mexer com a vida das pessoas? Lógico que vai. Vai mexer e muito com a vida das pessoas. A gente passa a ter uma quantidade de pessoas vivendo nas cidades muito maior. Então, a gente tem benefícios, malefícios, a gente tem coisa boa e coisa ruim. Eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês sobre cada uma delas. Então, vamos lá. A gente passa a ter as cidades muito mais cheias. Então a gente tem, lembra que eu falei? A gente tem o surgimento dos romances policiais, todas aquelas historinhas de Sherlock Holmes, de polícia, de usar a Interpol, né? A gente começa a ter aí, então investigação, crimes, porque isso tudo começa a acontecer nas cidades, que não acontecia antes. Não é que não acontecia, a gente tem ali um caso ou outro, mas nada tão grande como acontece depois da Revolução Industrial. Porque a gente passa a ter um aumento de pessoas muito grande circulando nas cidades. Então, o aumento de crimes, o aumento da pobreza, a visibilidade da quantidade de pessoas que estão ali é muito mais intenso nesse momento. Bom, vamos ficar nas cidades primeiro e depois a gente vai para o campo para falar o que vai acontecer no campo. Para as cidades, a gente tem esse boom das cidades. Então, as cidades vão começar a ficar fortes, vão começar a ter motivo de existir muito maior. Então a gente tem o primeiro surgimento das grandes primeiras cidades. Então Londres vai ser uma grande cidade, a gente vai ter muita fábrica em Londres, muita pessoa circulando. Se a gente tem muita pessoa circulando, muita pessoa trabalhando, muitas pessoas ganhando dinheiro, a gente tem um aumento de comércio, um aumento da quantidade de produtos que são comercializados, que são distribuídos ali naquela região. Então a gente tem um aumento de lucro muito bom. Mas a gente começa a ter multidões. Então a gente tem muita gente indo, muita gente vindo. Nos horários de pico das fábricas, muita gente saindo, muita gente entrando. Então é bem complicado essa questão. Outra questão que é bem interessante a gente falar é que as fábricas, elas não são lá muito higiênicas. Então nesse período da história, as fábricas são extremamente sujas. Elas são insalubres. Anotei essa palavrinha nova pra vocês, insalubre. Insalubre é um ambiente onde não dá pra se viver, onde você não tem o mínimo de higiene para conseguir sobreviver sem uma doença, sem um problema de saúde. E as fábricas eram assim.
E não tinha norma de trabalho. As pessoas trabalhavam 18 horas por dia, 20 horas por dia. Você não tem um horário fixo de entrada e saída. E lembra que eu falei pra vocês, os salários eram baixíssimos, mas era a única forma que essas pessoas tinham de sobreviver. Porque lembra que já teve um problema lá atrás, com os cercamentos para produzir mais lã por causa das ovelhas, que a indústria têxtil estava pedindo. Essas pessoas já saíram do campo e foram para a cidade, não tem como elas voltarem pro campo. Até porque o campo tá perdendo força, né? A gente só precisa do campo agora para quê? Para ovelha, para alimentar essa indústria. Logicamente que o campo nunca vai perder totalmente sua força, porque a gente ainda precisa dos alimentos, a gente precisa da produção de alguns alimentos que somente são possíveis na agricultura. Então a gente tem aí pontos positivos, pontos negativos na cidade. No campo. No campo a gente vai ter uma evasão, a gente tem o primeiro êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo em direção às cidades, mesmo aqueles que foram, além daqueles que foram expulsos por causa do cercamento das ovelhas, a gente tem agora a galera que está em busca de trabalho, porque vai ficar muito mais difícil conseguir um trabalho no campo do que na cidade. E isso não é bom para o campo, porque isso cai a produção de alimentos. Então, a gente tem questões aí. Porém, o lado positivo é que a gente vai diminuir a existência de pessoas, logo os campos vão ficar melhores. Vai ficar mais fácil de sobreviver, vai ficar mais fácil de ter trabalho para quem ficou. A gente tem menos circulação de pessoas, então tem os pontos positivos também, tá bom? Hoje o nosso papo era basicamente esse, eu não vou me estender muito no vídeo de hoje, já me estendi bastante semana passada. Então, como a gente tá no mesmo tema, eu acho que hoje já dá pra gente conversar um pouquinho menos. Eu vou indicar pra vocês, tem um texto, então na sequência daqui, leiam um texto que eu vou indicar pra vocês, tá lá no Schools. E tem uma até breve, que é pra me entregar na próxima semana. O até breve é pra vocês apontarem pra mim, num papelzinho bonitinho, numa sulfite, pode ser, não tem problema. Dividam o sulfite em 4, são 4 quadradinhos. Eu quero pontos positivos, pontos negativos, pontos positivos, pontos negativos da Revolução Industrial pro campo e pra cidade. Tudo bem? Eu vou deixar aqui no fim do vídeo explicando bonitinho, mas por hoje era isso. Tô com saudade, vai passar. Não esqueçam de fazer as atividades. Quem não conseguiu entrar, façam as atividades que estão lá das outras semanas, não tem problema. Podem ir me entregando quando der, tá bom? O importante é vocês irem fazendo e não se esquecer de tentar a gente alinhar isso até a volta às aulas, tá bom? Mas vamos fazendo com tempo, tá bem tranquilo. Tô passando um pouco menos de atividade agora, porque eu já consegui me acertar aqui. E aí a gente vai se acertando daí também. Não se esqueçam, no horário das aulas eu tô lá disponível pra vocês no Schools, pelos fóruns, pelo chat. Vão conversando, vão tirando dúvidas e a gente vai se falando, tá bom? Até semana que vem. Tô com saudade já, tá?